A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vejo. Neste vídeo estou agradecendo a vocês, estou recuperando. Meus irmãos, depois que eu recuperei da garganta, né, uma tosse brava que deu, começou a inflamar esse ouvido e esse outro. São muitas as tribulações dos filhos de Deus, mas de todas o Senhor o livra. Isso aí, recuperando, para poder começar a dublar para o segundo canal, os vídeos do Padre Estouro. Meus irmãos, esse vídeo, você vai ver como é que acontece. Eu vou te mostrar dentro da Bíblia, segundo a Bíblia e a igreja, o que é verdadeiramente uma idolatria. O que é uma idolatria? Como acontece a idolatria? Os protestantes dizem que se você acender uma vela para uma imagem, é idolatria. E você vai... Eu andei, quando era protestante, em mais de 10 denominações protestantes. Mais de 10 seitas. Lá ninguém nunca acendeu uma vela para adorar a Deus. Onde é que está escrito na Bíblia que acender uma vela é adorar alguma coisa? Mentira. Os protestantes também dizem, meus irmãos, que outra forma de adorar é se prostrar diante de uma imagem, diante de algo. Então, se você se prostrar diante de algo, você está adorando aquela coisa que você, aquele objeto, não sei, aquilo que você se prostrou. Josué 7,6 diz: Josué rasgou suas vestes e se prostrou com a face em terra toda a tarde diante da arca do Senhor. O que era que tem em cima da arca? Duas imagens, dois querubins. Em Hebreus 9,5 diz: em cima da arca estavam as duas imagens dos dois querubins representando a glória de Deus. Então as imagens, ela representa as imagens sacras, as imagens santas, elas representam a glória de Deus. Esse vídeo aqui eu vou desmoronar toda mentira protestante. Todo católico que vê esse vídeo aqui jamais vai passar vergonha quando um protestante chamado de idólatra. Jamais. Tenha paciência, é um vídeo longo, mas vale a pena você ver esse vídeo parte a parte, porque esse vídeo te ensina de uma vez por todas. Então estamos vendo que se prostrar também, já estamos mostrando aqui, cortando o mal pela raiz, que se prostrar não é adorar. Porque Josué estava prostrado diante de uma caixa. Josué estava prostrado diante das imagens dos querubins que estavam em cima da arca. Então não é adorar. Então nós estamos cortando esse mal pela raiz. Se nós pegarmos, meus irmãos, Segunda de Reis, se nós pegarmos Segunda de Reis, pega comigo. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 18, na melhor tradução, que é a tradução da Bíblia da Ave Maria. Tudo que eu vou trazer aqui, eu estou aqui com duas Bíblias protestantes, elas estão adulteradas, tá? Eles adulteraram aqui no Brasil. Eu fiz esse estudo acompanhando com o Padre Estouro. As Bíblias protestantes espanholas, eles não adulteraram, não. Eles não adulteraram o termo ídolo e nem Deus. Porque no Brasil as protestantes estão adulteradas. Eles adulteraram o termo ídolo para imagens e o termo Deus para imagens. Olha só. Mais um que se prostra diante de uma imagem de um Deus minúsculo chamado Dagon. Ele se converteu ao Deus de Israel. Só que ele tinha que se prostrar dentro da imagem de Dagon para que o seu rei fizesse ali a adoração. Fosse se prostrar para adorar. E aí o que é que Naamã diz? E agora? Pergunta a Eliseu. E agora? Quando eu vou ter que me ajoelhar diante da imagem de Dagon? E agora? Como é que vai ser? Olha só. Entretanto que o Senhor perdoe o teu servo o seguinte: quando o meu soberano entrar no templo em Remon para adorar quem? Dagon, era um ídolo da Síria.
apoiando-se no meu braço, seja-me perdoado também quando eu me prostrar no templo de Ramon. E que o Senhor perdoe esse gesto do teu servo. Olha o que Eliseu responde. As protestantes estão adulteradas. Cuidado. Verso 19. Eliseu respondeu: fazei-o tranquilamente. Peraí, Eliseu. Se Eliseu fosse protestante, o que era que Eliseu ia dizer? Eliseu ia dizer: não faça isso, porque se prostrar e adorar. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada está mostrando aí, ó o texto aí. Quando eles saíram do Egito e Moisés sobe para o monte, para o Horebe ou Moriá, o Sinai, e demora, o que é que eles fazem? Vamos ao texto. Versículo 1. Vendo o povo que Moisés tardara a descer da montanha, aglomerou-se em torno de Arão. De quem? De Arão, o sumo sacerdote, irmão de Moisés, dizendo: vamos, faze-nos um Deus. Aí está o que é idolatria. Só que os protestantes adulteraram, meus irmãos. Eles tiraram o termo Deus e colocaram imagem. Faz-nos uma imagem. Porque a Bíblia não proíbe fazer imagem. A Bíblia proíbe fazer imagem de um Deus. De um Deus. Olha só. Aqui, ó. Faze-nos um Deus que ande à nossa frente. Ou seja, faz um Deus para nós que seja o nosso líder. Frente quer dizer que um Deus que esteja acima de tudo. Aqui já começa o desregramento do próprio Êxodo 20, verso 3. Aí está o que é idolatria. É eu dizer a esse lápis, marca a página: tu é o meu Deus. De hoje em diante, eu só te adoro, te rendo, sem se prostrar, sem acender vela. Meus irmãos, idolatria é declarar algum objeto, aí, no caso, a imagem de um bezerro, declarar um Deus que marcha à nossa frente, que seja o nosso líder, do qual estava proibido. Veja só. Protestante não sabe ler Bíblia, não entende o que é idolatria. Olha o verso 3 do Êxodo 20. Olha o que Deus fala. Presta atenção. Não terás outros deuses diante de minha face. Eles disseram o quê? Olha só. Um Deus que ande à nossa frente. Veja que esse Deus está em minúsculo, porque não é o Deus de Israel. Porque não é o Deus verdadeiro, é um Deus falso. Então é isso que os protestantes não entendem. Sabe por quê? Porque eles trocaram. Aí está essa adulteração idolátrica. Trocaram o termo, em várias traduções protestantes, o termo Deus, e colocaram imagem no lugar. Do qual Deus disse no Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim, diante de minha face. Não pode ter outros deuses. Deus está proibindo imagem? Não. Deus está proibindo imagem de deuses, de ídolo. No entanto, nenhum protestante pode me provar com Bíblia imagiolatria. Me mostre um versículo dentro da Bíblia. Protestantes, que me seguem, ocultos, que têm medo de se manifestar, colocando os seus comentários. E eu agora estou colocando os comentários só para escrito, tá? Tem lá um canto onde você nas configurações, que você os comentários lá são permitidos para os inscritos. Né? Muito bem, veja, preste atenção. Como é que acontece a idolatria? Quando eu crio um Deus para mim. No caso deles aqui, eles fizeram o quê? Segue o texto. Vamos lá. Aqui, ó.
Pois a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Verso 2. Respondeu-lhes Arão: tirai os brincos, aqui de verde, ó. Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, trazei-os a mim. E todo o povo tirou das orelhas os brincos de ouro para trazê-los a Arão. Versículo 4. Aqui, ó. Redação, verso 4. Recebendo-os de suas mãos, trabalhou o ouro com um cinzel. Dele, fazendo um bezerro fundido. Olha, meus irmãos, olha o que a Sagrada Escritura diz. Dele fazendo um bezerro fundido. O que era o Deus deles agora? Um bezerro. Esse bezerro aqui só foi um Deus porque ele era uma imagem de um bezerro? Não. Meus irmãos, a questão é como Daniel Silveira diz. É trocar a questão da identidade. Aí o problema está aí. Quando se troca o vento tá. Vamos ver. Quando se troca a identidade da imagem, deixa de ser, um exemplo, esse lápis marca-página, deixa de ser um lápis comum e passa a ser um Deus. Passa a ser como que se adora. Quando eu reconheço que esse lápis é um Deus, minúsculo. Aí eu troquei a identidade do lápis. O que é isso? Aqui é o quê? Isso é o quê? Isso é um lápis marca-página. Mas a partir de hoje, se eu troco a identidade dele, como eles fizeram, trocando a identidade do bezerro, dizendo que o bezerro é um Deus, aqui está, sem deixar brecha para o inimigo, o que é aqui, o que foi feito. Façamos para nós um Deus que guia a nossa frente. Está onde? No versículo 1. Vamos, disse Arão, vamos, faz-nos um Deus. E esse Deus era o quê? Um bezerro, que foi feito com ouro que foi derretido dos brincos das mulheres e dos vasilhames. Então, fizeram o bezerro de ouro. Segue o texto. Então, exclamaram. Exclamaram o quê? Ao bezerro. Exclamaram o quê? Este é o teu Deus, Israel, que te tirou da terra do Egito. O bezerro foi o bezerro que tirou eles da terra do Egito. Me fala aí, protestantes. Me fala aí. Me mostra imagolatria na Bíblia. Mostra imagolatria na Bíblia. Não tem imagolatria na Bíblia. Imagolatria. Tem idolatria. Porque o que é idolatria? Se tornou para eles o quê? Um ídolo. O que é um ídolo? Idolatria significa o quê? Ídolo. É um ídolo. É um Deus. Um Deus. Um ídolo. O que é que acontece? Latria é o quê? Adoração. Por isso, idolatria. Os protestantes não conhecem de Bíblia, porque são adulteradores e ela vai celebrar. Quando eu digo, meus irmãos, que protestante não lê Bíblia, é porque não lê. Só anda debaixo do sovaco para se amostrar. Um irmão disse para mim nos comentários, irmão, aqui na minha cidade eu conheço os protestantes que são analfabetos, nem lê Bíblia, nem lê, sabe, mas anda com ela debaixo do sovaco para se amostrar. Jesus disse o quê? Os pagãos gostam de orar nas praças, nas esquinas das ruas, com voz altas, para ser visto pelos homens, para serem aplaudidos. Olha, anda com Bíblia. É o povo da Bíblia, ó. É disso que protestante gosta de ser aplaudido.
proibido. Então, meus irmãos, eu posso mostrar dentro da Bíblia, em vários lugares, dentro do contexto original, como está as Bíblias católicas. Se você pega os textos originais, tá ídolo, tá Deus, em minúsculo, quando não é o Deus verdadeiro, como esse, ó. Aí, ó. Vendo isso, Arão levantou um altar diante do bezerro. Esse Deus aí era o quê? Um bezerro. E na Índia? Você sabe que na Índia, a maior religião da Índia, a Índia tem várias religiões, mas é o hinduísmo. Na Índia, os hinduístas reconhecem a vaca como um deus. E nem é imagem. É idolatria ou não? É. Agora eu pergunto, protestantes. É proibido ter vaca? É proibido criar gados, touros, vacas, bezerros? É proibido, protestantes? Não. O que é proibido, protestantes? É eu pegar a minha vaca e dizer, esse agora é o meu Deus. Aí sim, esse aí é pecado mortal, protestantes. Vocês não entendem de Bíblia. Vocês não sabem o que é Bíblia. Entende? Vocês são analfabetos de Bíblia, com todo respeito. Eu não estou aqui desmoralizando, eu não estou aqui fazendo protestante passar por vergonha, não. Eu estou aqui explicando o que é a verdade, que vocês não enxergam porque não querem. Essa é a realidade. E Arão chamou o bezerro de Javé. Porque disse o quê? Porque aqui eles já declararam: este é o teu Deus, Israel, que te tirou da terra do Egito. Olha o que que Arão faz. Ele levanta um altar para o bezerro e olha aqui de rosa. Abre aspas. Amanhã haverá festa em honra de Javé. Começou a chamar o bezerro de Javé. Substituindo o Deus verdadeiro. Criar um novo Deus. Por exemplo, Jesus é o único pastor. Você vê que no magistério da igreja, Santo Inácio é claro, Santo Inácio é o mais que fala no magistério da igreja. Ele fala em bispo, ele fala em presbítero e em diácono. Não aparece o termo pastor ao pé da letra, porque os bispos é que tem as funções pastorais. Capítulo 20, versículo 28 de Atos dos Apóstolos. Mas não existe pastor, mas no protestantismo tem um pastor. Porque Jesus disse que viriam outros pastores. 24 de Mateus, viriam outros pastores. Que iam fazer milagres. Ou seja, já não era mais idolatria para declarar uma imagem de um Deus. Mas viria o outro pastor. Jesus disse, em João 10 ele é claro, quando ele fala que ele é o bom pastor. O outro pastor é mercenário, é lobo, é ladrão. Esse ícone aqui de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Está aqui atrás de mim. Protestantes. O católico mais ignorante, menos conhecedor na face da terra, protestantes. Vocês perguntam, protestantes, a eles, a qualquer um deles, se essa imagem é de um Deus? Pergunta, protestante, diz, ei, essa imagem é um Deus? Que ele vai te responder, não. É a mãe a imagem da mãe de um Deus, que é Jesus Cristo. É a mãe dele, a imagem da mãe dele. Protestantes, nenhum católico, protestantes, nenhum católico muda a identidade da imagem. Por exemplo, no tempo pagão, cada dia para o tempo pagão era um dia de um deus. No paganismo, o domingo era o dia do deus Sol, porque eles declaravam que o Sol era um deus. Aí está a idolatria. E não era imagem protestante, era o Sol que trabalha todos os dias desde que foi criado por Deus. O Sol está lá. O Sol foi feito para nos aquecer. Mas os pagãos antigos chamavam o Sol de Deus. E se prostravam para adorar esse Deus. Quando nós pegamos o livro de Ezequiel,
Logo, meus irmãos, nós vamos ver aqui, ó, Ezequiel. Vai comigo aí. Ezequiel 8:16. Levou-me então ao interior do templo, à entrada do santuário do Senhor, entre o vestíbulo e o altar. Avistei cerca de 25 homens, de costas para o santuário do Senhor, com a face voltada para o oriente, e se prostraram diante do sol, adorando. Adorando, eles se prostraram diante do sol, reconhecendo que esse sol era um Deus. Veja, meus irmãos, quando é idolatria? Quando nós aplicamos o termo Deus para algo que não é Deus. Nenhum católico diz com a imagem de São Francisco que é Deus. Nenhum católico diz com a imagem de São Paulo que é um Deus. De São Pedro que é um Deus. De Santo Antônio que é um Deus. Essa é a calúnia mais terrível dos protestantes para com os católicos. Porque eles não sabem o que é idolatria. O padre Luiz Toro, neste momento eu dublei ontem, um dia antes que eu estou gravando esse vídeo. O padre Luiz Toro conta 3 pastores. E o debate com o primeiro pastor foi sobre idolatria. E o padre Luiz Toro perguntou a ele: pastor, para você o que é idolatria? Ele disse: é ajoelhar. Se ajoelhar diante de algo é idolatria. Aí o padre Luiz Toro foi na Bíblia mostrando na Bíblia. Aí o pastor voltou atrás, disse: não. Então se prostrar não é idolatria. Aí o padre Luiz Toro disse: então você diz o que é idolatria? Ele disse: reverenciar, honrar. Aí o padre Luiz Toro disse: 4º mandamento, honrar pai e mãe. Pastor, você honra sua mãe? Ele disse: honro. Ele disse: então você está adorando sua mãe, porque está escrito na Bíblia: só o Senhor teu Deus adorarás. Aquele pastor começou a passar vergonha. Depois o pastor disse: não, adorar é acender velas. Aí o padre Luiz Toro disse: então, nos vossos cultos, vocês adoram a Deus? Sim, adoram. Então vocês têm que acender as velas para poder adorar a Deus? Não. Então o padre Luiz Toro foi refutando aquele pastor, a ponto daquele pastor chegar a ter o mesmo pensamento católico de que uma coisa é um ídolo, uma coisa é uma imagem. Uma imagem é uma coisa, um Deus é outra. Porque um Deus, um ídolo, aquele pastor disse: não, a imagem não está proibido de fazer a imagem. O pastor, viu? Esse vídeo, eu não sei se ele vai chegar primeiro nesse canal ou esse vídeo que está dublado vai ao 2º canal. Mas vai estar lá no 2º canal esse vídeo. Sobre debate sobre idolatria. Então esse pastor disse: não tem como, porque um ídolo pode ser um cantor, pode ser um jogador, um ídolo pode ser uma vaca, como é para os indianos, para os índios, o Deus fogo. Você vê no livro da Sabedoria, capítulo 3, tomar o fogo por um Deus, tomar a água por um Deus, o ar por um Deus. Então os antigos, eles a cada dia tinha os dias em espanhol, né? Por exemplo, lunes, segunda-feira, lunes, eles honravam, adoravam e reconheciam e prestavam culto à lua, dizendo que a lua era um deus. Fazia isso todos os dias da semana. Sábado, Saturno. Então no dia de sábado eles adoravam o quê? Honrava e adorava ao planeta chamado Saturno. Para eles Saturno era um deus. Vernes, por exemplo. Vernes, que é sexta-feira. Mas no espanhol, sexta-feira é Vernes. Vernes era o planeta Vênus que eles adoravam na sexta-feira. Eles diziam que o Vênus era um deus. E assim o deus Júpiter, e assim Jueves, Júpiter. Então assim, meus irmãos, eles adoravam. Aqui está o que é a verdadeira idolatria. Vejam só. Quando nós pegamos Isaías, que os protestantes lêem muito, Isaías 44, né? Verso 9, olha só.
Católico não conhece de Bíblia, eles dizem, né? Então, quando nós pegamos aqui, ó, 44, versículo 9, os adoradores de ídolos, sátira dos adoradores de ídolos. Você vai ver aqui, nesse texto, que não aparece o termo imagem. Mas na Bíblia protestante que eu tenho aqui eles dizem, trocaram isso aqui por imagem, trocaram bezerro por imagem, trocaram tudo por imagem, para mentir. Tá tudo adulterado. Tudo adulterado. Quando nós pegamos Isaías 44, versículo 9, presta atenção no que está escrito. Diz assim, verso 9. Os fabricantes de ídolos nada são, e suas preciosas obras nada valem. Fabricantes de quê? De ídolos. Eles trocaram aqui para fabricantes de imagens. Maldosamente adulteraram as Bíblias deles. Mas se vocês pegarem Bíblias antigas protestantes, que não está adulterada, você vai ver fabricadores de ídolos. Não está lá fabricadores de imagens. Não aparece, meus irmãos, o termo imagens. Não aparece o termo imagens. Porque Deus manda fazer imagens. 25 do Êxodo, verso 18. Mandou Moisés fazer 2 grandes imagens. Se nós pegarmos 1 Reis 6, versículo 29, Deus nem mandou Salomão fazer imagens para colocar no templo. E Salomão fez imagens. Aqui eles estavam adorando um bezerro, porque trocaram a identidade do bezerro dizendo que era um deus. Aqui está a idolatria. Mas no templo de Salomão tinha um mar de vidro e as imagens de 12 touros. Que aqueles 12 touros vai representar, na nova aliança, os 12 apóstolos do Cordeiro. Veja só. Aqui, porque trocaram a identidade, é pecado mortal. Porque declararam que o bezerro é Deus. Lá os 12 bezerros do templo de Salomão era reconhecido como bezerros. Por isso não tinha idolatria. Não tinha idolatria. Olha só o versículo 17 que os protestantes adulteraram para jogar na cara dos católicos. Com a sobra faz um Deus. Capítulo 44, versículo 17. Se possível, pegue na tradução da Bíblia Ave Maria, porque ainda é a versão que ainda nós temos compatível com o original em português, tá? Com a sobra faz um Deus em minúsculo. Um Deus em minúsculo. Com a sobra faz um Deus. Um ídolo. Diante do qual se prostra para adorá-lo. Se prostra para adorá-lo. Olha, protestante. Se prostra para adorá-los. E orar dizendo: salva-me. Tu és o meu Deus. Aí está. Foi como eles fizeram diante do bezerro de ouro. Eis agora o nosso Deus que nos tirou do Egito. Exatamente o que você está vendo aqui. Veja, fizeram um bezerro de ouro. Aí, olha aqui, ó. Este é o teu Deus, Israel, que te tirou da terra do Egito. Deus em minúsculo. Porque era o bezerro que eles trocaram a identidade para Deus. Já não era mais um bezerro. Era o quê? Um Deus. Meus irmãos, não aparece aqui o termo imagem. No original, as Bíblias católicas estão do mesmo jeito do original. Lutero, por não ter entendimento, quando ele pegou os textos originais que foi traduzir para o alemão, ele deturpou todos os textos. Ele adulterou o termo ídolo para imagem. O termo Deus, quando referia-se a um ídolo, para imagens. Ele adulterou. E até hoje os protestantes adulteram mais ainda, mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Mais e mais. Veja, olha só. Se prostra diante do ídolo e diz: salva-me porque tu és o meu Deus. Se prostra diante desse lápis, prostra diante desse lápis, ou sem prostrar mesmo, em pé ou de qualquer jeito, diz: salva-me porque tu és o meu Deus. Aí isso é pecado mortal, idolátrico. O pior cego é o que não quer ver. Por que destruíram a serpente de bronze lá do Êxodo? Êxodo 21, 6. 21, 8 mais ou menos. Acho que é 6. Deus mandou fazer a serpente
Deus mandou fazer as imagens do que há em cima no céu, que é o céu glória, 25:18 do Êxodo, e foi feito. Agora eles estão fazendo a imagem de uma cobra, a chamada serpente de bronze. Aí a serpente de bronze, enquanto ela era a serpente, quando eles eram mordidos, olhavam para a serpente e eram salvos. Diz a Bíblia que eles olhavam para a serpente e eram salvos. Mas chegaram um tempo que se corromperam e trocaram a identidade da serpente para Deus em minúsculo. Dizendo que a serpente era um Deus. Quando eles trocaram a identidade, tirando o nome de serpente e dizendo que era Deus, o que é que acontece? O rei manda destruir a serpente. Mas aí Jesus diz no 3 de João, olha só. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. Por isso que nós temos os crucifixos acima, no altar. Porque Jesus disse, o Filho do Homem ser levantado na cruz. Então substitui a imagem da serpente, é substituída pela imagem do Cristo crucificado. Que Paulo apresentou para os Gálatas, no capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, que lá vai celebrar vocês receberam, para não crer mais na imagem de Cristo crucificado que eu apresentei ante vossos olhos, diante de vossos olhos. Paulo apresentou a imagem de Cristo crucificado diante dos olhos dos Gálatas, a imagem do crucifixo. E eles estavam passando pela lavagem cerebral protestante. Entende? Que só é idolatria quando se muda a identidade da coisa. Não importa se é uma imagem, se é uma vaca real, se é um touro, se é um ser humano. Na Argentina não abriram uma igreja a Maradona e declararam que Maradona era um deus? Morreu. Na Argentina tem a igreja maradoniana, onde eles tornaram Maradona um deus. E ele não era uma imagem. Entende, meus irmãos, como protestante não entende de Bíblia? Protestante não sabe de Bíblia. O templo de Salomão, que foi forrado de imagens, tinha também a imagem de um homem, que representava verdadeiramente Jesus. Aquela imagem estava representando Jesus. Então quando nós pegamos aqui, ó, eu vou pegar mais 2 versículos para nós encerrar. Diz assim, ó. Versículo, Deus não mandou Salomão colocar imagens no templo, mas Salomão colocou. E a Bíblia diz que Deus amou o templo e a sua glória se espalhou no templo, que era forrado de imagens de querubins, de touros. Pelas paredes, pelos batentes, pelo altar, por todo canto. No lugar santíssimo, o mais santíssimo do templo, tinha 2 imagens de 2 querubins, de 5 metros de altura e 2,5 de largura. Versículo 23 de 1 Reis 6. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinha 10 covados de altura. Versículo 27. Salomão os colocou no fundo do templo, no lugar santíssimo, que tinha as asas estendidas. Versículo 29. Mandou esculpir em relevo, e em todas as paredes da casa, e ao redor do santuário, como no templo, figuras de querubins, palmas e flores abertas. Verso 30. Cobriu-os de ouro o pavimento do edifício, tanto no santuário como no templo. Nas portas, e pôs nas portas dos santuários as imagens dos querubins, 32, e nas paredes, 32. E nos batentes de pau de oliveira mandou fazer imagens de querubins, palmas, flores, e cobriu-os de ouro, banhada de ouro as imagens, tanto os querubins como as palmas. Vocês prestaram atenção que as imagens aqui não é chamada de Deus, mas realmente de anjos? Imagem de anjo é imagem de anjo, imagem de santo é imagem de santo,
Imagem de Jesus é imagem de Jesus, imagem da Virgem Maria é imagem da Virgem Maria. Ninguém muda a identidade. Para dizer que aquela imagem deixou de ser de Maria Santíssima e agora é de um Deus. Como os protestantes chamam ela de deusa. Eles são idólatras. Porque nem um católico chama. Nem um católico chama. E diz aqui que esse templo foi do agrado do Senhor Deus. Olha só no versículo 29 ó, do 7. Nos painéis enquadrados de molduras havia figura de leões no templo, bois e querubins, assim como nas travessas, igualmente, por cima e por baixo dos leões, dos bois, e penduraram grinaldas em forma de festões. E o templo cheio de imagens foi o que? Do agrado de Deus, porque as imagens evangelizam. Essas imagens são figuras. Você vê essas imagens do templo de Deus no céu. Tanto no livro do Apocalipse, essas figuras dessas imagens do templo do céu, como você vê também no livro de Ezequiel, nas visões. Também no livro de Daniel, as visões do templo, que está querubins, rodas de fogo, o homem vestido de linho, que é o próprio Jesus. Então sempre que você vê o templo, a Bíblia apresentando o templo cheio de imagens, porque as imagens, elas evangelizam. O próprio Lutero, pai do protestantismo, disse isso. As imagens, elas não são ídolos, elas são imagens sacras, santas, que ajudam a evangelizar. E ele disse, depois da Bíblia e da Eucaristia, as imagens ajudam a evangelizar. O pai do protestantismo disse isso. Então você agora sabe, meu irmão, como que acontece a idolatria. É você trocar dentro dessa caneta, dizer, não, isso não é mais caneta, é um Deus. Idolatria. Esse crucifixo aqui, que eu carrego ele no peito, isso é um crucifixo de quem? De Cristo. Mas se eu disser, não, isso aqui já não é mais nenhum crucifixo, já não é mais nenhuma cruz, isso aqui agora é um Deus, e vou cultuá-lo, vou adorá-lo, somente isso aqui, ponto. Isso é o quê? Idolatria. Todo católico do mundo sabe o que é Cristo. Meus irmãos, aí o protestante pode dizer, mas Cristo não é Deus? Sim, Cristo é Deus. Mas quem é que está crucificado aqui? Quem crucificou-se aqui foi Cristo humano. Cristo humano, sua carne, que está pregada na cruz. Portanto, é Cristo. Não é a carne que é Deus. Deus em Jesus, o que a igreja ensina? Jesus é 100% Deus e é 100% homem, porque ele é de carne. É um Deus que se fez carne. Capítulo 1, versículo 14 de João. Se fez carne no seio da Virgem Maria. Então, meus irmãos, está aqui. O que é idolatria? Quando troca a identidade da imagem e chama ela para um Deus. Aqui está o que é idolatria. Esse bezerro que foi quebrado, esse bezerro que era para eles um Deus, aqui em 1 Reis 7:29, diz que no templo colocaram várias imagens de touros, de bois, de leões, porque não mudaram a identidade da imagem. E para fechar com chave de ouro, olha só, dentro desse templo de Salomão, Ezequiel, pega aí, comigo, Ezequiel, vê se eu chego hoje lá, Ezequiel 41, acho que é 41, deixa eu ver aqui, Ezequiel 41, verso, acho que 19, isso mesmo. E por isso que eu disse para vocês, todo o livro de Ezequiel, as visões, fala do templo cheio de imagens. Desde o capítulo 1, certo? Cheio de imagens. Porque o templo, meus irmãos, o templo, ele representa aquilo que há no céu. O templo, o que tem no templo é aquilo que tem no céu. Então quando você vê Ezequiel, algumas partes de Jeremias, quando você vê Daniel, quando você vê o Apocalipse, desenhando o que há no céu, o que é o céu? O céu é o grande templo. Entende? Então o templo da terra, o templo de Deus aqui na terra, a casa de Deus, ela tem que ser semelhante ao céu. Por isso que Deus disse, faça isso, bota aquilo, faça aquilo no templo. Deus vai organizando o templo, porque é o céu na terra. Entende? Olha isso. 41 de Ezequiel, versículo 17, parte B.
E por toda a parede, em redor, por dentro e por fora, estavam cobertos de figuras de querubins. Verso 18. Querubins, imagem de querubins, palmas, e entre eles 2 querubins. E os querubins que tinham 2 faces. E no versículo 19 diz: E havia uma imagem de um homem de um lado. Eu vi um irmão dizer que a Bíblia de a Vulgata Latina, lá em 1 Reis 6, diz que tem a imagem de um homem. Não está errado, sabe? Porque aqui confirma, esse templo que está falando aqui, dizer que é o mesmo templo de Salomão. Que lá do templo de Salomão, não está escrito lá não. Nas traduções que nós temos. Mas aqui confirma que tem a imagem de um homem, e esse homem representa Jesus. Como os 12 touros representavam os 12 apóstolos do Cordeiro, a imagem desse homem representa a imagem de Cristo no templo. O Deus que se fez homem. Certo? Tirando o corpo pelo sovaco. Então tá aí, irmãos. Tá aí. Tirando a máscara herética protestante pelo sovaco, que nem diz o nosso irmão Adoni e outros irmãos aí. Certo? Não esqueça aquele like. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.